Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal e no dia de hoje nós iremos falar sobre Arthur Laffer, um político econômico que na década de 70 teve uma ideia e através de uma discussão política lá nos Estados Unidos ele criou a curva de Laffer. Então acompanhe o vídeo que logo mais você saberá a história dele. Segue a vinheta! Pois bem, como falei, Arthur Laffer foi um grande economista nos Estados Unidos, a qual na década de 70 ele teve a brilhante ideia, e através de uma discussão política em plenário, de apresentar a curva de Laffer. A curva de Laffer nada mais é do que você chegar de um ponto zero, chegar a um ponto 100. O que isso quer dizer, gente? Bom, se você chega num ponto zero, você não tem nada. Se você chega num ponto 100, você tem tudo. Eu vou exemplificar de uma forma bem simples para vocês. Vamos supor que eu sou o Estado e eu simplesmente falo para vocês, olha, a partir de hoje eu não cobro imposto nenhum. Isso ficou legal para você? Obviamente ficou, né? Ninguém é idiota ao ponto de achar que isso não é bom. Mas o Estado deixa de arrecadar. Consequentemente, qual seria a função do Estado? Não vai ter como pagar segurança, não vai ter como pagar educação, saúde, etc, né? Mas nós temos o outro ponto da curva, que seria 100%. Aí que entra a questão, se eu sou o Estado e viro para você, olha, a partir de agora você tem que pagar 100% do que você recebe. Consequentemente, isso não é viável. Você vai falar, eu não vou trabalhar, cara. Não vou trabalhar para você. 100% do meu dinheiro vai para você? Não faz sentido. Consequentemente, nós temos dois pontos. Um ponto zero, a qual eu tenho zero arrecadação, e um ponto 100, a qual eu tenho zero arrecadação também. Ninguém seria louco o suficiente a pagar 100% de imposto. E aí que entra a curva de Laffer. A curva de Laffer, ele começa no ponto zero, ao qual você vai aumentando a sua carga tributária, vamos supor no ponto 10, no ponto 20, no ponto 40, no ponto 50, e a cada momento que você vai aumentando, vai se criando uma curva. Eu vou colocar alguns gráficos durante o vídeo e você vai conseguir entender. E com isso daí, você chega ao mínimo razoável ou ao máximo possível de arrecadação de forma governamental. Desta forma, eu consigo ilustrar e aumentar melhor uma ilusão do que o governo faz hoje atualmente ou do que o governo já fez no passado. Vamos citar um exemplo bem prático e didático que aconteceu agora recentemente. Bom, alguns meses atrás o governo federal simplesmente decidiu taxar a Shopee, Shein, AliExpress, todos esses mercados internacionais através por aplicativo. Antes a gente tinha um ponto zero ao qual você comprava o produto e basicamente não pagava impostos. De vez em quando você era taxado, ou outras vezes você pagava uma taxa portuária, etc. Mas assim, em sua maioria você não tinha taxação. Com isso daí, você teve muitas importações e etc. Mas chegou um certo ponto que o governo, até então Lula, com seu ministro Haddad, decidiram taxar as compras acima de $50. E as compras abaixo de $50 tem que pagar também o ICMS de 17%, sendo cobrado para cada estado, tendo a sua alíquota, né? Eu não vou falar estado por estado, mas você já consegue ter uma dimensão. E a partir de $50 você simplesmente paga 60% de imposto. Com isso daí, lembra na nossa curva de Laffer que nós chegamos em 40%, 50%? Olha só, nós chegamos em 60%. Segundo alguns economistas, eles acreditam que quando a gente chega em 55%, seria meio que o limite máximo razoável que uma pessoa normal ou indústria, empresa que seja, pague. Desta forma, nós ultrapassando os 60%, aquela previsão de arrecadação em qual o governo federal tinha em mente, tinha uma previsão de arrecadação, ela simplesmente caiu. Aí você para e pensa, poxa, o governo está cobrando mais impostos, então teoricamente teria que aumentar a quantidade de receita de impostos sobre esse determinado segmento. Só que na verdade, aí que entra a curva de Laffer. Quando você aumenta demais os seus impostos, a procura por aquele produto tende a cair. E nisso que tende a cair, a arrecadação também tende a cair juntamente com o produto. E aí que entra a nossa teoria de Laffer, o quão importante e relevante ela é para o nosso cenário político. Isso leva tanto no passado quanto no futuro. Olha, a gente está falando de uma teoria da década de 70 e olha o quão ela ilustra no dia de hoje, em 2024, passados-se mais de 50 anos.
Bom, aproveitando esse caminho, nós conseguimos entender que o nosso então ministro Haddad, ele demonstra um certo desconhecimento sobre economia, até porque ele nem fez faculdade de economia. Segundo ele, fez só um cursinho de 2 meses. Vai mencionar que cursinho foi esse, né? Porque nem ele sabe explicar, né? Bom, isso tudo que eu tenho para explicar para vocês é que a curva de Laffer, se você não segue ela de forma além de ilustrativa, mas sim prática, você tem uma consequência muito drástica. Hoje, nos dias atuais, o nosso governo federal, ele simplesmente tenta arrecadar o máximo possível da população e a cada dia que passa, a arrecadação ela tende a cair. Arthur, nós tivemos uma notícia recentemente que o governo federal teve o maior valor arrecadado em sua história no mês de abril, 228 bilhões. Gente, entenda uma coisa, isso daí é um número muito inflado. Quando for passando o tempo, vocês vão entender que esse número tende a cair de acordo com que esse número vai aumentando a arrecadação, vocês conseguem entender de outra forma que o Estado em si ele está se precarizando. A gente consegue observar que não está tendo emprego, não está tendo mais disponibilidade de trabalho, não está tendo procuras de indústria, não está tendo incentivo no mercado nacional, aonde as empresas falam, não, eu vou investir nesse estado porque esse estado vai me render alguma coisa. Não faz sentido, porque eles estão vendo que a carga tributária está muito elevada, está sufocando o seu povo. E aonde as empresas tendem a se mudar, a ir para outros lugares, a ir para outros países, fazer outros investimentos muito mais seguros. Tudo porque uma coisa muito simples, uma teoria muito simples, não está sendo praticada. Nós estamos ultrapassando hoje a casa dos 60% a 70% de impostos em grande parte dos segmentos do Brasil. Ah, você pode falar, Arthur, mas tem um imposto X naquele segmento que ele está em 30%. Tanto faz, cara. No final das contas, nós estamos trabalhando 5, 6 meses no ano para pagar imposto. E isto é um absurdo, e isto está errado. Nós temos que mudar. E é isso aí, gente. No finalzinho, eu aproveitei aqui para dar minha opinião. Eu não concordo com as políticas públicas que têm acontecido hoje. Entendam, a teoria de Laffer, ela é extremamente importante a partir do ponto que ela é aplicada. Quando não é aplicada, acontece uma crise nacional, a qual a gente tem passado nos dias de hoje. Beleza? Espero que vocês tenham entendido muito bem como é que funciona, qual é a crítica que eu tenho apresentado, tá? Independente de viés político, tenta entender de forma mais abranda, de forma simples, de forma menos complexa e de forma direta. O governo federal, ele sempre tem que tentar achar um valor razoável. Se eu colocar um valor X, eu não posso ficar ultrapassando o Y, Z, tentando sufocar a minha população, porque tende a cair as arrecadações. Quando tende a cair a arrecadação, a gente tende que dinheiros para saúde, educação, policiamento, segurança e tudo mais, ele tende a cair também. Assim como o governo federal tem feito nos dias de hoje, tem cortado diversos tipos de verba. Inclusive, quando ele começa a tentar arrecadar muito e começa a cortar verbas, você começa a pensar, peraí, temos alguma coisa errada nesse meio do caminho. É isso aí, galera. Essa é a teoria de Laffer. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da explicação breve que eu tenho apresentado. Eu dei no finalzinho a minha opinião. A minha opinião, ela tem um certo viés político. Eu tendo sempre pensado mais para um Estado mais livre, mais no indivíduo em si do que simplesmente no Estado. Eu acredito que o Estado infla, o Estado ele é ineficiente, ele é ineficaz, ele nunca está presente na hora que precisa dele e na hora que ele tem que cobrar, ele simplesmente vai lá e cobra e ponto final e tira tudo que você tem. Então, galera, se você curtiu esse vídeo, espero que você tenha gostado. Aproveito para pedir, curte, compartilha, não esquece de se inscrever, deixa o seu like aí, que isso ajuda demais a gente a alcançar o máximo possível de pessoas que acreditam nas nossas ideias, beleza? Valeu, grande abraço e até uma próxima!